Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, bem-vindo ao estudo de número 10, e o nosso tema desta semana fala sobre os últimos dias, ou os eventos finais que antecedem a volta de Jesus. O livro de Daniel e Apocalipse nos dão muitas informações sobre o tempo do fim e o fim do tempo. De acordo com Daniel e Apocalipse, o tempo do fim começou a partir de 1798, quando terminou aquele período dos 1260 anos, e a partir daquele momento então começou o tempo do fim. Hoje nós estamos vivendo no tempo do fim, mas logo esse tempo vai se acabar. Culminando com a volta de Jesus, dizemos então que é o fim do tempo. O tempo vai acabar. Nós estamos vivendo os últimos minutos, os últimos dias da história desse mundo, e Jesus deixou também muitas informações nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. E esta semana, durante esse estudo de hoje, nós vamos abordar um pouco sobre o que Jesus disse sobre esses eventos. Esses eventos preditos na Bíblia nos mostra de onde viemos, onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Tem o objetivo de nos fortalecer, de colocar um caminho, um norte, como se fosse um GPS, para que nós, como cristãos, não possamos ficar perdidos em meio a tantas vozes, em meio a tantos acontecimentos, a tantas previsões feitas por muitas pessoas. Aqueles que estão estudando verdadeiramente a Bíblia estão, digamos assim, norteados, estão guiados, e eles não se deixarão enganar por caminhos tortuosos. Então, tudo que Jesus deixou na sua palavra é a fim de nos preparar, é a fim de não sermos enganados por muitas vozes que tentam distorcer o caminho pela qual estamos trilhando e onde queremos chegar. Acontece que muitas pessoas hoje estão tão ligadas a esses eventos finais, estão tão fanáticas com os acontecimentos, que elas estão perdendo o foco principal daquilo que Jesus nos deixou, que é o preparo. Muitas pessoas estão tão focadas nos acontecimentos, naquilo que o Papa está dizendo, naquilo que o presidente americano está falando, naquilo que está acontecendo, naquilo que está ao nosso redor, e estão se esquecendo do principal, que é se preparar e preparar outras pessoas para a volta de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja, dentro do cristianismo, estão sendo enganados pelos eventos finais. Os eventos finais é apenas algumas informações deixadas por Deus para nos fortalecer, para sabermos para onde estamos caminhando. Mas existem coisas muito mais importantes na nossa vida, que é o nosso preparo e o nosso foco também em preparar outras pessoas. E muitas pessoas estão postando nas redes sociais de forma alarmista, causando ali um alvoroço na igreja, informações dos eventos finais, que muitas vezes possa ser até que seja verdade, mas que tem causado muito alvoroço, e as pessoas estão perdendo o foco principal da sua salvação. Infelizmente, isso tem acontecido, e essa é uma estratégia do inimigo para que nós não possamos nos preparar para a volta de Jesus. E nos evangelhos nós encontramos muitas informações ditas por Jesus para nos preparar para a volta de Jesus, como por exemplo aqui em Marcos capítulo 13 em diante: quando vos levares e vos entregares, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós quem falais, mas o Espírito Santo é quem falais por vós. Então aqui está, meus amigos, uma informação de que em algum momento da história dos eventos finais, os cristãos vão ser todos perseguidos. E isso já está acontecendo em vários lugares, em vários países onde a democracia não existe,
onde o autoritarismo é a base daquela sociedade. E mesmo nos países onde existe a democracia, todos os cristãos, não importa quem for, os verdadeiros cristãos, eles serão perseguidos. Então, se alguém não for perseguido, se alguém não for notado, isso já é um indicativo de que aquela pessoa ela não está na religião certa, porque a religião verdadeira de Deus, o povo verdadeiro de Deus aqui na terra, ele será perseguido. Agora, nós sabemos que existem as falsas religiões, existem os falsos cristãos que estão se unindo de forma ecumênica com o poder jurídico, o poder político, o poder econômico. Então, se esses cristãos não forem perseguidos, certamente eles não fazem parte dos selecionados de Deus, porque os verdadeiros cristãos são aqueles que forem perseguidos. Infelizmente, essa vai ser uma realidade final dos eventos finais. E continuando aqui a leitura no capítulo 13 de Marcos, capítulo 13 e o verso 14, diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não se deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça, nem entre para tirar a sua casa alguma coisa. E os que estiverem no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que isso não suceda no inverno, porque certamente o inverno é um lugar, não é um momento propício para a fuga, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus o criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou os tais dias. Então, se alguém vos disser, ei-lo aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não vos acrediteis, porque surgirão falsos profetas e falsos cristos operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai-vos de sobreaviso, pois tudo isso eu tenho predito. Quem sabe, meus amigos, tudo isso aqui já esteja acontecendo em nosso meio. Mas o que vai acontecer daqui para frente é que tudo isso vai acontecer de forma mais intensa. A intensidade dos eventos, elas vão se acelerar na mesma proporção que se aproxima a volta de Jesus. E continuando aqui no verso 24, a vinda do Filho do Homem. Mas aquele dia e hora, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos, de uma a outra extremidade da terra. Naquele dia e hora ninguém sabe. A nossa preocupação hoje não é saber, não é ter curiosidade quando vão suceder estas coisas. Porque somente Deus, ele sabe o dia e o momento certo da sua volta. O que acontece hoje é que tem muitas pessoas preocupadas com o dia da volta de Jesus. O dia e a hora ninguém sabe. E alguém outro dia dizia o seguinte: eu não posso saber o dia e a hora, mas a semana e o mês eu posso saber. Não foi isso que Jesus quis dizer. Quando a Bíblia fala, quando Jesus disse que o dia e a hora ninguém poderia saber, Jesus estava dizendo: não se preocupe com a minha volta, se preocupe mais em você estar preparado para quando eu voltar, você não seja pego de surpresa. Porque muitas vezes nós não sabemos o dia também da nossa morte. E no dia que nós morrermos, que nós possamos morrer preparado para a volta de Jesus. Então, mais importante do que saber o dia, a hora, o mês e o ano, é estarmos preparados para aquele grande dia
ou se morrermos hoje ou amanhã, também estarmos preparados. E em seguida Jesus ele contou a parábola da figueira e a exortação à vigilância, que diz assim: aprendei-vos, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis, pois, que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, tudo que Jesus prometeu, tudo vai se cumprir. Tudo que ele falou, tudo se cumprirá. Ou seja, nenhuma palavra do que Jesus disse vai deixar de ser cumprido, porque aquilo que Jesus fala, aquilo acontece. No passado, quando Jesus disse, haja luz, houve luz. No passado, quando Jesus falou que haja separação entre a luz e as trevas, houve separação entre o dia e a noite. Quando Jesus disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora, Lázaro ressuscitou. Quando Deus disse para que a tempestade acalmasse, a tempestade acalmou. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem poder. Tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus fala, se cumpriu e se cumpre. Então, nenhuma das palavras que Jesus disse vai deixar de ser cumprida, porque a palavra de Deus é a nossa verdade. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Estai, pois, de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, se ausentando do país, e deixa sua casa e dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordene que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos é: vigiai. Portanto, o que significa para nós vigiar? Vigiar não é passar a noite acordado aqui nesse sentido. Vigiar é estar conectado com Deus, é ter a certeza de que não temos pecado em nossa vida apegados a Ele, é ter a certeza de que o perdão de Deus está presente na nossa vida, é termos a certeza de que Deus está conosco, é termos a certeza de que eu estou conectado com Deus, é termos a certeza de que eu estou vivendo a plenitude do Espírito Santo na minha vida. Isso significa vigiar. A Bíblia nos deixou todas as informações que precisamos para podermos, meus amigos, ter o nosso preparo aqui na terra. Deus deixou o mapa, Deus deixou o nosso GPS, Deus deixou o caminho pavimentado para que nós possamos andar por ele. É fácil alcançar a salvação? Certamente que não é fácil. Quando nós lutamos sozinhos, nada é fácil. Mas quando nós estamos apegados a Deus, tudo se torna mais fácil na nossa vida. E eu tenho dito para as pessoas que é mais fácil eu me salvar do que eu me perder. Sabe por quê? Porque eu faço mais esforço para me perder do que para me salvar. Porque para me salvar, eu tenho que ter apenas um coração entregue a Jesus. Para me salvar, eu tenho ao meu lado o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós temos um intercessor por nós. Nós temos à nossa disposição um Deus que está disposto a nos perdoar, a nos dar força. Nós temos o Espírito Santo para nos consolar. Portanto, meus amados, nós temos todas as ferramentas disponíveis hoje à nossa disposição para nos salvarmos. Agora, cada um faz as suas escolhas. Muitas pessoas, elas não querem mover, quem sabe, uma palha sequer, no sentido de fazer um esforço para fazer a sua parte de buscar a Deus.
porque Deus está fazendo a sua parte, basta que nós fazemos a nossa parte. E isso não tem nada a ver com a salvação pelas obras. O meu esforço de vencer um pecado, o meu esforço de orar, de ler a palavra de Deus diariamente, não tem nada a ver com a salvação pelas obras, mas sim com aquilo que Deus já fez por mim e em reconhecimento eu tenho que fazer a minha parte hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos a cada dia fazer a nossa parte, porque Deus ele já fez a sua parte. Lembrando que o tempo está próximo e temos que nos preparar, porque não sabemos o dia e nem a hora da volta de Jesus e nem da nossa morte. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau!